Conversa política hoje com o juiz federal Antônio César Bochenek e veio falar em Londrina sobre ética empresarial e simplesmente também, como é um assunto que está rolando muito, corrupção. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui em Londrina, uma grande cidade, com grandes exemplos de todo o Brasil, para todo o estado do Paraná, e um prazer estar aqui no fórum e estar falando aqui no seu programa. Corrupção virou regra no mercado? Corrupção, infelizmente, é aquilo que nós podemos chamar de sistêmica, ou seja, a corrupção está espalhada em todo lugar. Todos os dias nos jornais e nas revistas nós vemos casos de corrupção. Então aquilo tornou-se uma regra do jogo, Então está em todo lugar mesmo, e acho que é importante o momento que o país está vivendo justamente para acertar isso. E todo dia da corrupção, é bom lembrar, vai para o ralo, E questões como saúde, segurança, educação tão importantes, também outras questões como infraestrutura são as que mais sofrem. Então, nesse sentido, essa corrupção sistêmica, que está espalhada, esparramada em todo lugar, precisa ser combatida certamente. De 10 anos para cá, um pouquinho mais, começaram a ser criadas regras que mudaram um pouquinho essa sensação de impunidade. Na sua opinião, em qual momento que virou essa chave, que as pessoas passaram a entender que o corrupto também pode ser preso? Como bem você falou, este é um processo que vem sendo desencadeado nos últimos anos. E alterações legislativas importantes, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei da Ficha Limpa, Lei da Transparência, e por último, a Lei Anticorrupção e a Lei contra as Organizações Criminosas, foram importantes legislações, importantes passos que permitiram que os operadores do sistema de justiça, polícia, Ministério Público, juízes, pudessem dar uma resposta mais efetiva. Mas ao longo disso, a par disso, a população também sensibilizou. A imprensa desenvolve um papel importante, divulgando, noticiando, mostrando que existem os problemas, que existe muita corrupção. E a opinião pública foi então, ao longo desses anos, sensibilizando destes problemas e dos malefícios que isso ocorre. Eu acho que é tudo um conjunto, uma interligação. O judiciário, as instituições também se transformaram, se capacitaram, melhoraram a sua atuação, novas formas investigativas, esses instrumentos legislativos possibilitaram então esta viragem dentro daquilo que nós chamamos uma corrupção que não era investigada, que não era punida e que estava por aí, mas que agora começa a dar passos que certamente vão impedir retrocessos, vendo que pessoas que eram consideradas importantes estão respondendo, até inclusive presas, e valores estão sendo recuperados. Acho que esse é um sistema, um momento para nós termos uma viragem dentro daquilo que nós entendemos de corrupção e de cultura de corrupção no Brasil. A impressão que a gente tem é que em determinado momento da história do Brasil, até história recente, nem a justiça acreditava na própria justiça, acreditava que era possível prender realmente os corruptos. Isso parece que também mudou, essa percepção também mudou, Essa é uma percepção da impunidade. Eu acho que a cultura da impunidade ela era muito presente e todos aqueles que cometiam crimes de corrupção tinham uma certeza, mas se não fosse uma certeza, uma probabilidade muito grande de não ser responsabilizado e de não acontecer nada. Então essa cultura da impunidade gera o quê? Gerou mais corrupção, mais impunidade. Então, ao passo que agora essa cultura da impunidade passa a ser combatida e diminui a impunidade, o que nós temos? Nós temos efetivamente uma retomada, uma modificação da normalidade, que é justamente as pessoas fazerem o que é certo. Acho que isso é muito importante e o Brasil passa por esse processo, mas lembrando que não é só o Brasil. A ONU, por exemplo, incentiva atitudes e ações de combate à corrupção. Então isso é muito bacana, porque é uma transformação mundial na qual o Brasil está inserido e está, neste momento, em vanguarda, porque está apurando muito mais do que outros países. Houve também uma mudança, como você mesmo disse, de alguns países que eram considerados paraísos fiscais, e hoje estão abrindo também para o combate à corrupção. É o caso da Suíça, muito desse dinheiro desviado do Brasil que foi para lá, esse dinheiro está retornando. Então, essa mudança cultural mundial de combate à corrupção e de mecanismos de corrupção serem
utilizados e feitos é muito importante. Então, com isso, hoje nós não temos mais, ou não se tem a garantia de que na Suíça ou no Caribe ou em qualquer outro lugar do mundo não vá ter aquele sigilo absoluto que havia. Isso, dentro do sistema nacional, tivemos questões de cooperação jurídica internacional. O que é isso? Documentos das contas aqui são mandados para outros países e de outros países vêm para nós, para o Brasil. E isso também é um dos fatores que gera todo esse processo de investigação e de diminuição da impunidade. Você veio falar aqui com o empresariado, falar sobre a ética dentro das empresas e, obviamente, também de combate à corrupção. O que o empresário pode fazer para ajudar a combater a corrupção? O empresário é uma peça fundamental em todo esse processo, porque é do empresário que aceita, entrar num esquema de corrupção, que vai ser o dinheiro, a porta de saída desse dinheiro para alimentar todo o esquema, a organização criminosa. Então o empresário, ele tem uma responsabilidade. Mas o que tem acontecido hoje, ou nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos principalmente? As empresas que se sujeitaram a participar de esquemas de corrupção estão expostas na mídia e negativamente. Isso faz com que os seus negócios, os seus contratos, os seus clientes tenham uma repulsa, tenham uma indignação em relação a elas e temos visto que elas têm perdido espaço dentro desse cenário. Então, justamente essa ética empresarial, ou seja, a moral coletiva, a moral do comportamento, a integridade, a forma de atuar que é para o bem comum, é o que as empresas têm vindo a procurar nesses últimos anos, e a sociedade e a pessoa que compra, o cliente, ela verifica se a empresa segue esses critérios de bom comportamento, de boa moral, de boa ética. Então, nesse sentido, as empresas desempenham um papel fundamental, porque elas precisam estar atentas à ética empresarial. Como no passado nós tivemos uma ética, uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade social, os chamados ISO 9000, ISO 14000, hoje nós estamos caminhando por uma ética empresarial. E aquela empresa que estiver de acordo com esses critérios de integridade, ela vai ter uma melhor reputação, essa melhor reputação vai gerar melhores negócios e lucros que cumprem o objetivo da sociedade, dessa empresa. Recentemente, coisa de alguns dias, foi mudado a questão do foro privilegiado para deputados e senadores. Em que isso vai ajudar o combate à corrupção? O foro privilegiado tinha a percepção de que as pessoas deviam, os deputados e senadores deviam responder aos processos no STF, numa corte que é constitucional, que deveria julgar os processos principais do país, não é um processo criminal. Essa é a lógica. E lá, por um excesso de trabalho, uma sobrecarga de processos, eles acabavam não andando na velocidade adequada e ficavam no segundo plano e muitas vezes acarretava até a chamada prescrição. Ou seja, a impunidade, mais uma vez, vencendo a normalidade que seria. O que acontece? Com o fim do foro privilegiado, esses processos descem para as primeiras instâncias. A primeira instância está mais equipada, é o trabalho do juiz, colher a prova, verificar documentos e dar uma solução. Então a expectativa é de que com isso os processos andem, e as pessoas efetivamente possam ser responsabilizadas e punidas, sejam empresas, sejam pessoas, sejam políticos, enfim, aqueles que desviarem de alguma forma de conduta possam ser responsabilizados. Voltando a essa questão do foro, muita gente diz o seguinte, que indo para a primeira instância, ainda há no Brasil muita pressão política em cima do judiciário de primeiro grau. Isso não pode, de repente, atrapalhar a punição dessas pessoas? Veja, a questão de crime de lavagem de dinheiro, a competência é da Justiça Federal. Por isso que nós vemos várias operações com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal. A Justiça Federal ela está regionalizada em 5 estados, então ela não sofre tanta pressão política quanto uma justiça eleitoral, uma justiça estadual. Por quê? Porque nós estamos mais longe dos centros estaduais de poder. Nós temos as nossas vinculações com uma região e com o órgão federal. Então esse é realmente um dos fatores também que explicam por que a justiça eleitoral não tenha julgado, processado essas questões, e a Justiça Federal tem feito isso com bastante resultado positivo. A delação premiada é meio recente no judiciário brasileiro,
e a gente percebe que tem sido muito usada. Se por um lado ajuda a agilizar os processos, por outro você não acaba tendo um grupo de pessoas que faz a delação sendo beneficiadas com penas mais leves e até com não devolver todo o dinheiro levantado, roubado? A sua análise ela é uma análise assim, adequada em relação ao cenário, mas tem algumas explicações que eu gostaria de pontuar. Primeiro, a delação premiada, ela tem uns 15 ou 20 anos as primeiras opções dela fazer em crime de tráfico de droga, mas o modelo que está aí vigente é de 2013, uma lei anticorrupção que trouxe o modelo de delação premiada. O modelo da delação premiada nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro ela é fundamental. Por quê? Porque ela permite que aqueles que participem desse tipo de crime apresentem documentos, provas que seria muito difícil dos investigadores conseguirem. Ou seja, quando duas pessoas participam do crime de corrupção, elas tomam todas as providências para elas não serem descobertas. Então, caminhar atrás do dinheiro, seguir o rastro do dinheiro é muito difícil. E a delação premiada permite que ou parte desses agentes que participam dessa empreitada criminosa possa entregar documentos, fotos, dar orientações de que onde esse dinheiro foi parar. E com isso, então, aquele que é primeiro pego, aquele que é primeiro descoberto, ele, logicamente, vai ser responsabilizado, mas ele tem essa opção da lei que é justamente entregar os demais, entregar os que estão no topo da pirâmide, que nós chamamos. E com isso possibilita, sobretudo, que sejam descobertos outros fatos, outros valores. É claro que numa delação premiada, num acordo, pode haver aparentemente uma perda, uma renúncia de valores, porque justamente aquele que cometeu esse delito, ele já gastou muita parte do dinheiro. Então, muitas vezes você não tem nem como recuperar, seja pela delação ou seja no final do processo sem delação. Então, mas a vantagem de uma delação com retorno de algum dinheiro, ela é fundamental. Por quê? Porque pode ser que ao final do processo não se recupere nada. E esse dinheiro já volta imediatamente. Então, o mínimo de dinheiro que se volta, de acordo com a análise do prato, da investigação completa, da análise de toda a situação, ela é fundamental. Por quê? Porque com isso você, além de recuperar a parcela desse dinheiro, você possibilita que outros integrantes da organização criminosa, e principalmente aqueles que estão acima nessa pirâmide, possam ser responsabilizados. E com isso, a investigação, que demoraria um tempo muito longo, ela é reduzida, ela é aproximada. Isso evita também prescrição, ou seja, num determinado tempo para haver punição da pessoa, e com isso nós temos uma efetividade da jurisdição criminal. A efetividade é o quê? As pessoas estão sendo punidas numa velocidade muito rápida. Isso vai fazer com que a impunidade seja diminuída. Obviamente que a corrupção existe desde que o mundo é mundo e não vai acabar nunca. No caso do Brasil, na sua avaliação, o que é preciso avançar para que ela seja reduzida? O que preciso, o que é importante, é que nós tenhamos mecanismos de prevenção. A prevenção é peça-chave, porque depois de um crime cometido, recuperar valores, recuperar o estado anterior é muito difícil. Mas com a prevenção você evita que a criminalidade seja feita, você evita que haja o crime de corrupção, você evita que haja a lavagem de dinheiro, e com isso o dinheiro precisa ser empregado naquilo que realmente precisa, no que é necessário, o que é justo. Então, a prevenção é o mecanismo mais importante. Como que nós temos prevenção? Leis rígidas do combate à corrupção, como nós estamos tendo agora, são importantes, porque inibem as pessoas, vendo que a efetividade da jurisdição criminal, menos impunidade, ela vai fazer menos criminalidade. Indiretamente, ela faz uma prevenção. Mas o importante é o que? A participação popular, a participação coletiva, a participação social. As pessoas interessadas, utilizando os mecanismos da lei de transparência, participando, verificando o que está sendo feito, fazendo uma prevenção efetiva através de um controle social, e com isso nós teremos efetivamente menos criminalidade. E com isso ajuda a segurança pública num todo, e nós teremos uma sociedade melhor. E os empresários são importantes nesse sentido, porque os empresários, com a ética empresarial, vão agir de acordo com as normas, ser exemplo para a sociedade, ser exemplo para os seus funcionários, clientes, fornecedores, e certamente vão ser propulsores de uma mudança cultural que o Brasil precisa para termos um país melhor no futuro. Juiz, muito obrigado por participação aqui no Conversa Política,
e bom trabalho, né? Temos que reduzir isso daí, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Conversa Política, de estar mais uma vez aqui em Londrina e verificar que aqui as pessoas estão preocupadas, a imprensa exerce um trabalho muito bacana, o seu programa também está demonstrando isso, e isso faz com que sementes sejam lançadas e que no futuro, né, nós tenhamos que essas sementes possam crescer e dar frutos positivos e que nós, né, tenhamos um país cada vez melhor. E é isso que nós todos queremos, com muita ética, responsabilidade, e que as futuras gerações possam desfrutar e construir mais degraus em cima dessa conscientização importante, dessa mentalidade nossa brasileira. Obrigado. Valeu, obrigado.